Pessoal, diante da ótima atuação dos times brasileiros neste Mundial e com a classificação histórica do Botafogo no grupo do PSG, campeão da Champions, e do Atlético de Madrid, a mídia europeia está completamente em choque com o desempenho do Brasil. Fica aí até o final para ver, em detalhes, tudo sobre a reação da mídia europeia à atuação dos times brasileiros e a classificação do Botafogo. Depois, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Parece mesmo que a hegemonia do futebol europeu está com os dias contados. A mídia europeia como um todo ainda tenta entender como o Flamengo conseguiu virar o jogo e vencer o Chelsea por 3-1, sendo que, na teoria deles, o time inglês era amplamente superior. E não para por aí. Ninguém por lá consegue aceitar como o Botafogo, que está apenas na 8ª posição do Brasileirão, conseguiu bater o campeão da Champions, o PSG, e se classificar no chamado Grupo da Morte. Sim, a imprensa europeia está em choque. Agora se liga no que disse esse programa esportivo britânico sobre os times brasileiros. Treinamento decentes que não tinham serviços de cúmulo de dados e estudo de dados. E isso os clubes europeus têm há 15 ou 20 anos. Por isso, os clubes europeus acabam sendo hegemônicos nessa competição. O Mundial de Clubes ainda tem, para mim, muitas coisas a melhorar e eu continuarei fazendo muitas críticas sobre a organização do Mundial de Clubes. E se fizermos um balanço, ou quando fizermos, lembrem de dizer que o grande vencedor de tudo isso é o futebol sul-americano, o qual tem recebido olhares que, por descaso, prepotência, desinteresse, falta de profissionalismo, inclusive dos meios de comunicação, descartam e não enxergam. Não enxergam o futebol sul-americano. O partido ganó el Atlético de Madrid por 1-0, no es suficiente el gol de Antoine Griezmann. El Atlético de Madrid que queda eliminado del Mundial de Clubes. Victoria del Atleti, pero como si fuese una derrota. No, bueno, una victoria que no vale para nada. Y esto se ha penalizado en este Mundial en concreto. Hay dos análisis. El de este Mundial, que tú no puedes salir al partido con el PSG y perder 4-0, es una realidad. Sobre todo el primer tiempo, que fue absolutamente lamentable. Iba a decir cochambroso, fue bastante impresentable. La lectura del Mundial, precipitado. La lectura del Atlético de Madrid es de insuficiente, queda eliminado y no solo pierde deportivamente toda la imagen que podía haber tenido avanzando tal, sino que estamos haciendo cuentas antes en la redacción y al final va a ganar 23, mis cuentas, 23, 24, 25 millones, es lo de menos, pero 23 y pierde casi 70, 75 millones de poder haber avanzado. Dicho lo cual, esto ya requiere, ahora más en serio y más una radiografía más de fondo. La temporada ha sido un fracaso total. Porque esto es un fracaso rotundo, estrepitoso. Como vemos en la clasificación, Atlético de Madrid queda tercero, igualdad de puntos entre el PSG, Botafogo y Atlético de Madrid. ¿Qué definió que el Atlético queda fuera? Lo que acaba de decir Damián, la primera presentación del equipo de Simeone, que perdió lamentablemente con una actuación muy pero muy pobre ante el PSG en su partido inaugural. Esta excursión por el Mundial de Clubes duró apenas 8 días. Esto no puede quedar así nomás, aviso. Esto no es solamente una derrota que fuimos a Estados Unidos y bueno, por un par de goles. No. La reacción tardía de hoy. PSG termina como primero, Botafogo como segundo. Cambió todo el gol del Atlético de Madrid y el Atlético, que tantas veces reconoce Simeone que como tercero estamos bien, hoy como tercero esto significa eliminación. Un fracaso estrepitoso en el Mundial de Clubes. Garrido primeiro e Alessandro depois. E para o Botafogo é a chance deles de ir lá e mostrar que estão no mesmo nível. Eles realmente podem enfrentar alguns desses grandes times e já mostraram isso. E o Palmeiras mostrou isso e o Flamengo também mostrou. Tem sido incrivelmente impressionante o que vimos e eu acho que existe esse sentimento de que estamos aqui para provar algo. Para cada jogador individualmente, há a chance de um possível grande contrato indo para a Europa. Mas mesmo que você não esteja pensando em ir para a Europa, você está pensando em representar seu país e representar o futebol que é jogado no seu país para que ele seja respeitado no nível que merece. Porque eu acho que às vezes pensamos um pouco que só se joga futebol de alto nível na Europa e que quando vemos times como o Botafogo jogando como jogam, devemos respeitar o futebol de todas as partes do mundo. Esse sempre foi o perigo com esse grupo, sendo meio que o grupo da morte,
que um desses grandes times poderia ganhar alguns jogos e ainda assim ser eliminado. Isso, obviamente, aconteceu com o Atlético de Madrid. Como você acha que eles vão se sentir sobre a campanha deles no Mundial de Clubes? Extremamente decepcionados. Quero dizer, no fim das contas, tudo se resume ao quanto eles foram atropelados pelo Paris Saint-Germain. Acho que o fato de eles, e também mesmo neste jogo, você sabia que a missão era vencer o Botafogo por 3 gols de diferença, e não estou dizendo que isso seja fácil, mas não tenho certeza se vimos aquele nível de desespero. Mesmo entendendo que está quente no Rose Bowl, o sol castiga e talvez todo mundo já esteja pronto para ir embora. Mas, cara, o Atlético nunca decepciona quando tem a chance de decepcionar. Parece que... Quer dizer, se eles... Você sabe, né? Aquele grito de pênalti, o primeiro para Alvarez foi o que? 20, 25 ou mais minutos? Sim. Isso é 1-0 em meia hora, o que lhe dá um pouco mais de ânimo, não é? Eu entendo. Eu só acho que, no geral, quando você olha primeiro, eles são os que mais gastam em La Liga em termos de taxas de transferência. Eu reconheço que Barcelona e Real Madrid têm folhas salariais enormes, mas gastaram muito em Alexandre Sorloth, Julian Álvares e Conor Gallagher, que não tenho certeza se começou tão bem quanto esperavam. E o Atlético, eu acho, deveria ter muito mais expectativas sobre seus ombros e eles simplesmente não corresponderam. Não corresponderam. Eles não conseguiram uma vitória grande o suficiente contra o Botafogo. Eles fizeram uma partida desastrosa contra o PSG no primeiro jogo. Voltando à Liga dos Campeões, obviamente eles perderam nos pênaltis para o Real Madrid. Eles estão bem atrás na La Liga. Eu reconheço que Real Madrid e Barcelona são os gigantes do futebol espanhol e é muito difícil derrubá-los, e o que o Atlético fez, mesmo o que já fizeram até agora, é incrivelmente impressionante. Mas chega um ponto, depois de 15 anos, em que você passa a cobrá-los pelo padrão de quem eles são agora. Eles estão entre os 10 melhores times da Europa, considerando o investimento em transferências, considerando o nível de talento que possuem, e eu simplesmente não acho que, quando chegam nesses momentos, eles entregam o que deveriam. Do Botafogo meio que me deixa intrigado. Não há dúvidas de que eu achava que o Atlético era o melhor dos dois times. No final, o Atlético só tem a culpa mesmo. Eu realmente acho que é uma competição nova, certo? Isso é algo que as pessoas vão debater. que tem mais são jogadores brasileiros disputando a competição. Vários jogadores, são poucas equipes que não têm jogadores brasileiros na sua agremiação, seus clubes. Eu estava vendo a pesquisa, quem tem mais jogadores é o Brasil dentro da competição, né? Primeiro que já tem logo 4 times do Brasil, assim, 3 do Rio, 1 de São Paulo. Só que nesses clubes também tem jogadores estrangeiros, né? Não é só o Palmeiras está lá, o Flamengo, Botafogo e Fluminense só com atletas brasileiros. Tem estrangeiro. Fluminense tem estrangeiro, Palmeiras tem pra caramba, Flamengo nem se fala. Ontem tinha 5 no Fluminense que iniciou, o Palmeiras tinha 6 no que iniciou contra o Então, assim, a gente já sabe, o futebol sul-americano. Você vai pegar aí na América do Sul, jogadores espalhados aí no mundo todo também. A gente vê as grandes equipes europeias, jogadores argentinos, uruguaios, equatorianos. Você vê aí, o Pátio foi campeão agora, da dupla de zaga do Paris Saint-Germain. Um brasileiro e um equatoriano. Um lateral direito marroquino e um lateral esquerdo português. E o meio-campo todo. Só não tinha quase francês. O francês tinha 3, né, Bruno? O Dembélé. Os times ingleses têm muito pouco inglês. Muito pouco. E o outro lá, Marcolá no jogo, não. É Marcolá no banco. Quer dizer assim, não é novidade nenhuma. O próprio time que Guardiola dirige tem o Savinho e o Ederson.
né? Os rivais que ele joga contra. Né? No Liverpool estava lá, o Firmino não está mais, mas tem o Alisson. Então não é novidade nenhuma quanto a isso. Os elogios vai muito assim, por exemplo, e aquilo que você falou do mata-mata, num grupo lá, tá Juventus e Real Madrid, Manchester City. Quem passar daí, e o Real Madrid classificando, um já mata o outro, o Real Madrid já pega um deles. Pode dar Real Madrid e City, Fábio. Mas e agora, hein? Você acha que algum time brasileiro vai ganhar esse Mundial? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.